Olá, o Cabeceira já está no ar, trazendo mais um lançamento de livro para você. E o nosso convidado de hoje é o ator, produtor e escritor José de Ipanema. Ele veio conversar com a gente sobre o seu livro O Ator Radical, Fabulação, Presença e Mito. O livro é fruto do seu mestrado em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Olá, José, tudo bem? Tudo bem, Rosane? Seja bem-vindo ao Cabeceira. Obrigado. Explica primeiro para a gente o que é o teatro radical. Bom, o teatro radical é uma poética teatral criada pelo cearense Ricardo Guilherme. Ele é um multiartista aqui do Ceará, que se divide em várias funções, como dramaturgo, diretor, professor da UFC, jornalista, teatrólogo, pesquisador do teatro cearense. Ele, em 1988, ele escreveu o que ele chama de um artigo, um manifesto do teatro radical, que ele publicou no Correio Brasiliense, em 1988, que ele registrava o que ele considerava que deveria ser o teatro para ele, né? Qual era a visão do teatro que ele tinha, né? E essa visão, fundamentalmente, em poucas palavras, significa olhar para a raiz, né? Daí vem o termo teatro radical. Radical no sentido da raiz, olhar para a essência do teatro. E na visão dele, a essência do teatro está no próprio homem, no próprio ator. Então, todo o teatro dele está baseado nos recursos do corpo e da voz do ator. E, José, como surgiu a ideia de estudar esse tema no seu mestrado? Eu morei em Fortaleza durante 5 anos, entre 2005 e 2010, e tive a oportunidade de fazer como aluno o curso de arte dramática da UFC, que atualmente é o curso de licenciatura em teatro. Ele foi transformado em uma universidade. Eu tive a oportunidade de ser aluno do Ricardo nesse curso e basicamente eu me iniciei no teatro conhecendo já o teatro radical, porque o Ricardo dava aulas com os conceitos do teatro radical. A aula que ele ministrava era como se fosse aulas de espetáculos, que ele dramatizava o repertório dramatúrgico dele e ao final havia um debate que a gente comentava o conteúdo da aula de espetáculo, mas também os conceitos que ele passava para a gente, né? Então, a partir daí, eu continuei com aquela vontade de estudar, né? Eu me graduei no curso, nos formamos com o espetáculo Curral Grande. E depois do curso eu continuei com uma vontade de continuar estudando, né? E aí uma coisa que mais me chamou a atenção no teatro, sem dúvida, foi o teatro radical, algo que eu reputava como muito original e que muito pouca gente conhecia, não só o público leigo, mas os próprios artistas, e a área acadêmica do Brasil em geral desconhece o teatro radical. Então eu achei que era um tema que merecia ser explorado, merecia ser objeto de reflexão. Você trabalhou a Divina Comédia de Dante, Moacir e Bravíssimo, que você já falou aí. Isso. Como é que foi essa análise? São 2 espetáculos fundamentais do repertório do teatro radical. Bravíssimo, como eu falei, é de uma atualidade cada vez maior, né? Porque a questão da brasilidade, a questão do jeito de ser brasileiro é cada vez mais importante da gente discutir. E no outro espetáculo, que é a Divina Comédia de Dante e Moacir, o Ricardo ele aproveitou a estrutura textual, né, vamos dizer assim, a estrutura narrativa da Divina Comédia de Dante Alighieri, né, o poeta italiano, e misturou, digamos assim, com o personagem Moacir, que é um personagem de José de Alencar, né, o personagem de Iracema, de José de Alencar, que Moacir, na verdade, no romance alencariano, aparece só no final como filho do conquistador português Martim Soares Moreno com a Índia Iracema, né? E aí ele eleva esse Moacir a persona, né, a figura que inaugura a cearensidade, né? Ele eleva o Moacir define Moacir como o primeiro cearense. E a partir daí ele faz com que Moacir empreenda uma viagem pelo céu, pelo inferno, pelo purgatório, pelo limbo, que são as etapas da Divina Comédia de Dante, junto com o próprio Dante, né, numa viagem de encontro com Deus e tal, e o resumo, né, a síntese, né, usando um termo radical, a síntese, ao final,
conclui que Moacir tem que se enraizar no Ceará, fincar suas raízes no Ceará e lutar contra a opressão, lutar pela melhoria do Ceará, né? Então, esses espetáculos são muito basilares do teatro radical, porque você vê nitidamente que as ações que eles chamam de ações radicais, são muito sintéticas, muito minimalistas, e ao mesmo tempo o texto, né, a estrutura, vamos dizer assim, a dramaturgia propriamente dita é muito rica, né? De uma narração que o espectador é levado a criar muitas imagens, né, usar muita imaginação, né, que conta um périplo, né, conta uma viagem utópica. Então é muito interessante esse jogo que o Ricardo faz entre a riqueza, né, de imagens da dramaturgia contra o reducionismo, a essencialidade das ações que o ator empreende em cena, né? Então os dois espetáculos têm essa característica, o que faz com que a gente possa avaliar, em termos acadêmicos, muitas coisas interessantes. Fala um pouquinho do Ricardo Guilherme, desse grande ator, dramaturgo aqui do Ceará. Eu me preocupei, inclusive no livro, de registrar isso, que eu achei muito relevante, dedicar algumas linhas para falar um pouquinho do Ricardo, porque, como eu falei no início, a área acadêmica, né, de teatro no Brasil desconhece o trabalho do Ricardo. Então eu achei que era muito importante dedicar algumas linhas para falar sobre ele. Então, ele se divide em multitarefas, né, digamos assim. Ele é bem contemporâneo nesse sentido, né? A produção dele é muito farta em várias áreas, né? Então, ele é professor da UFC, ele é ator, diretor, dramaturgo, poeta, jornalista, é pesquisador do teatro cearense, com ele que foi o empreendedor do Museu do Teatro Cearense, que hoje é o Doc Teatro, que reside dentro da UFC, e ele é a referência para as grandes figuras do teatro, ele é a referência, vamos dizer assim, ele é o repositório da história do Ceará, um dos principais detentores aí do conhecimento que reverbera a história do teatro do Ceará. Então, o Ricardo, ele é um artista absolutamente genial, que eu, estudando teatro, coloco ele no patamar de Bertolt Brecht, que é um dos principais pesquisadores do teatro, renovadores do teatro no século XX. Coloco ele no mesmo patamar de Jerzy Grotowski, que são duas figuras que eu cito muito no livro, porque foram responsáveis, né, o Ricardo ficou muito influenciado pelo trabalho desses pesquisadores. Então eu coloco o Ricardo no mesmo nível de importância desses grandes pesquisadores do teatro mundial, mas ao mesmo tempo ele é muito pouco conhecido, né? Então isso também me incentivou demais a falar um pouquinho sobre a obra dele, que é uma obra super instigante, super criativa, super original, totalmente brasileira. E eu achava e continuo achando desde sempre que é um trabalho que merece ser conhecido por um público maior, né? Tanto é que eu já estou me preparando num projeto de doutorado para continuar essa pesquisa. Então esse é o livro, mostra pra gente. É o livro Ator Radical, Fabulação, Presença e Mito. São três categorias, três conceitos que eu exploro ao longo do livro. Fabulação, no sentido de como que o ator conta a história em cena. A presença, como eu falei, do próprio corpo do ator em cena, que traz informações, traz características que fazem a gente pensar. E o mito, que é a encarnação que o Ricardo faz em cena, né? A encarnação de alguns mitos, no caso da Divina Comédia, o mito do primeiro cearense, no caso de Bravíssimo, o mito do brasileiro, né? Como que se encarna esse mito em cena, né? Ele usa o mito como uma ferramenta muito rica para transmitir essa brasilidade, transmitir essa cearensidade. Então eu achei que essas categorias eram muito interessantes para a gente explorar no livro. Ok, deixa eu dar uma olhadinha no livro. O Ator Radical, Fabulação, Presença e Mito, de José de Ipanema, resultado aí do seu mestrado. Exatamente. Da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Pela editora Porto de Ideias.
a partir da Livraria Cultura, que o lançamento vai ser feito de forma nacional. E aí só depois que eu vou fazer um outro lançamento no Rio de Janeiro. Achei que era mais relevante, mais fundamental fazer a estreia nacional aqui em Fortaleza, o lançamento nacional aqui em Fortaleza, e posteriormente a gente vai preparar um lançamento no Rio de Janeiro também. Ok, José. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Rosane. Sucesso. Ótimo, obrigado. E o Cabeceira de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Até lá!